queridos companheiros do Prosa Bem, queridos companheiros de outras casas espíritas co-irmãs, sejam todos bem-vindos. É um prazer, mais uma vez, hoje estar com vocês, fazendo a nossa reflexão. Hoje nós vamos tratar de um tema específico, que é uma fala de Jesus, quando ele nos pede para, no momento em que formos falar, dialogar, tomar posições, seja o nosso sim, sim e não, não. Vamos trabalhar um texto de Emmanuel, em Elucidações de Emmanuel, por Franciscano Xavier. O texto fala sobre falar. Tão simples. Então, eu queria ler para vocês o versículo, o capítulo e o versículo que fala exatamente sobre seja o seu falar, sim, sim, não, não. Ele está no capítulo 5º, versículo 33, ele inicia no 33, vai até o 37, e vem numa sequência, gente, logo após o Sermão do Monte, está no Sermão do Monte, vem logo depois das bem-aventuranças, e para quem acompanha a tradução do Evangelho, no Novo Testamento, na tradução de Haroldo Dutra, no texto, né, o título é 6 contrastes na interpretação da lei. São as condições adversativas, existe até um trabalho nesse sentido, Jesus adversativo, que é quando Jesus vai trazer para nós a primeira orientação, no sentido de não desfazer do que está na lei. Isso é muito importante, porque nós temos um capítulo específico no Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei, falando sobre isso, daí a importância que a espiritualidade tem para nos alertar, nos orientar, que Kardec coloca especificamente trechos de interpretações e recomendações dos espíritos, instruções dos espíritos a respeito desse tema. Óbvio, Jesus ele nasceu no meio judeu, ele cresceu, né, foi enterrado, sepultado como judeu, né, com todas todos os processos e procedimentos relativos à vivência de um bom judeu. Então, não teria sentido entendermos que Jesus, na verdade, estaria ali destruindo, ele houvera, na verdade, decidido, né, aquecido à vontade do Pai, para jornadear ao nosso lado, dando um impulso maior à evolução do planeta e, consequentemente, a todos nós, porque a história do povo hebreu é a nossa história, segundo Emmanuel, está lá no Consolador. Então, ele veio justamente no ato de misericórdia e de amor maior para nos ensinar, para nos transformar no processo de elevação. Então, Jesus estando presente como governador do orbe, na primeira, na segunda e na terceira revelação, não tem por que pensarmos que ele veio destruir aquilo que foi criado, aquilo que foi entregue por ele como lição primeira. Agora, temos que ter esse entendimento, né? Na primeira revelação que Moisés traz para nós, ela é toda firmada, toda estruturada dentro de um processo que é vivido, onde nós vivíamos no processo ainda de crianças espirituais, né? Crianças que não conseguem ainda digerir algo mais profundo, crianças que não conseguem, crianças que não conseguíamos à época fazer abstrações. Então, com isso, nós precisávamos, como Jesus traz aqui com parábolas, utilizando a propriedade da geografia da Palestina, trazendo para nós aquela realidade para que pudéssemos compreender melhor. Passamos 400 anos escravos no Egito, mantendo a fidelidade no amor e disciplina de um único Deus, e um Deus, gente, que era imaterial, que não se via, não se tocava, que não tinha forma, convivendo com deuses pagãos, que tinham formas, né, que tinham experiências humanas, que tinham características humanas, e lá mantivemos toda a nossa fé e toda a nossa fidelidade. Então, para isso, precisava ter o rigor de uma lei que dissesse vários nãos para um maior disciplinamento.
eram 613 mandamentos, né? Dos quais 365 era não faça, não pode, não deve, porque é o processo ali de amadurecimento. Com a vinda de Jesus, nós já estávamos na nossa maioridade espiritual. Ele já pôde, a partir daí, trazer um pouco de abstração das coisas espirituais, né? Mas já fazendo uma correlação através de parábolas. O diálogo que ele tem com Nicodemos é muito bonito, porque ele diz, né? Não te admires que eu te fale dessas coisas, né? Se não está entendendo nem das coisas da terra que estou te falando, das coisas concretas, materiais, que você pode ver, sentir pelos órgãos do sentido, como que você vai entender das coisas do céu? E és mestre em Israel, quer dizer, ensinas, és um mestre condutor e ainda assim não compreende das coisas espirituais. Então, com a chegada do Consolador prometido, com o Espiritismo, com todas as orientações que traz o Espírito da Verdade para todos nós, através da sua pleide de Espíritos Santos e Redimidos, isso faz com que nós ele já nos encontre num processo de madureza espiritual, de maturidade maior, para que possamos já abstrair todas essas condutas. Então, como vocês podem observar, o entendimento, a lei é uma só, né? A lei natural que se posta, que é a lei de Deus, ela é uma só, ela é imutável. O que ocorre é que no processo de passar esse entendimento, tudo depende de como eu recebo e no estágio evolutivo em que eu me encontro. Então, nesse aspecto, nós vamos encontrar Jesus falando especificamente sobre o juramento. O juramento era algo que estava lá em Levítico, em Deuteronômio, né? Onde havia, eu vou só ler um trechinho do Levítico, que é pequenininho para vocês, que diz assim: não jurareis falso pelo meu nome, pois profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Então, já havia essa orientação para que não jurasse em nome de Deus. E o que acontecia? No entendimento que eles tinham naquela época da Torá, né? Eles tiraram o nome de Deus e passaram a usar juramentos pelo céu, pela terra, por Jerusalém, né? Pela cabeça, que significa a vida, né? Então, eles trocavam, eles tiraram o nome de Deus. Se vocês forem observar o Evangelho de Mateus, normalmente o evangelista Mateus, ele não fala reino de Deus, ele fala reino dos céus, né? Então, para evitar qualquer tipo de profanação. Então, é por isso que lá no versículo 33 do capítulo 5º do Evangelho de Mateus, Jesus vai dizer assim, ó: outra vez ouvistes que foi dito aos antigos. A gente já fez essa interpretação aqui. Quando Jesus diz assim, ouvistes o que foi dito, ele quer, na verdade, dizer, vocês interpretaram dessa forma. Há também, e a gente vai poder observar isso, né, no Targum, que é, na verdade, a interpretação da Torá, né, que era feita pelos mestres, pelos sacerdotes, eles interpretavam ali o que estava escrito na Torá e levava para as pessoas. Então, ouvistes, vocês interpretaram dessa maneira, né, que não é para jurar em nome de Deus. Mas, na verdade, olha o que Jesus diz, gente. Eu, porém, vos digo, outra vez ouvistes que foi dito aos antigos, não perjurarás e pagarás ao Senhor teu juramento. Eu, porém, vos digo. Então, agora ele já está explicando, na verdade, o que aquilo significa, para não jurar de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar branco ou preto nem um fio do teu cabelo. Seja, porém, a vossa palavra, sim, sim, não, não, que excede disso é do mal. Então, vejam, aqui o que Jesus está trazendo inicialmente para nós é uma interpretação do que lá os antigos judeus compreendiam, né, que era o juramento em nome de Deus. Então, eles deixaram de jurar, fazer aquele juramento colocando o nome de Deus, né, porque estava assim em Levítico, estava assim em Deuteronômio, e começaram a utilizar, né, aspectos como juro pelos céus, que era onde eles imaginavam que estava Deus, no trono de Deus, né? Juro pela terra,
né? E juro por Jerusalém, que era onde eles entendiam que estava a morada de Deus. Jesus já tinha retirado isso, gente, lembra quando na passagem da mulher samaritana, quando ela pergunta, Senhor, aonde devo adorar a Deus? E ele diz, a hora é agora de adorares a Deus em espírito e em verdade, nem no Monte Gerizim, nem no Monte Sião, ou seja, nem no Templo de Jerusalém, nem no Monte Gerizim, onde os samaritanos adoravam Deus. Então é importante que Jesus já tire, isso dá um aspecto de libertação, de profundidade maior. Porque quando a gente faz um juramento, normalmente a gente se compromete e cria um laço de compromisso, né? E quase que de servidão para cumprir aquele juramento. Jesus está dizendo, não precisa jurar, seja a tua palavra sim, sim, não, não. Né? O que excede disso aí é do mal, até porque nós não temos, e esse do mal aqui, gente, na interpretação de Arruda, ele vai dizer que é cansativo, ele vai dizer que faz com que a gente fique sobrecarregado, né? O termo é exatamente esse, sobrecarregado, cheio de sofrimento, porque você fica preso àquela jura que você faz. Não jure nem pela tua cabeça, a cabeça para o judeu é para a vida. Ora, se eu não posso jurar pela minha vida, porque eu não tenho controle sobre ela. Então, eu não posso fazer que meu cabelo branco fique preto, nem que o preto fique branco, porque eu não tenho controle sobre a minha vida, né? Então, e às vezes a gente, engraçado isso, né, gente? Porque nós não temos controle sobre a nossa vida e às vezes a gente quer controlar a vida do outro. Então, vamos prestar muita atenção nesse texto, porque aí Jesus vai dizer, seja a tua fala, sim, sim, não, não. Mas é um sim, sim, não, não. Cristo não quer dizer que é sem piedade quando a gente vai falar, muito pelo contrário. Aí vem Emmanuel, que é exatamente esse trecho que eu gostaria de trazer para vocês, que eu encontrei muito bonito, ele vai comentar exatamente o capítulo 5º, versículo 37 de Mateus, falando exatamente dessa partezinha, desse trechinho, onde ele diz assim, ó, falando, construímos. Olha, gente, que significativa essa assertiva, não é? E Sócrates dizia assim, fale para que eu te veja. Isso é muito bonito, porque quando a gente fala, e a gente fala do que o coração está cheio. Então, se o coração está cheio de amor, a minha fala será sim, sim, não, não, mas com amorosidade. E aí Emmanuel vai dizer, não admitas em tua palavra o corrosivo da malícia ou o azinhave da queixa. Fala na bondade de Deus, na sabedoria do tempo, na beleza das estações, nas reminiscências alegres, nas que induzam ao reconforto. Então, se algum irmão está em queda, para que você vai chegar lá, né? E vai atiçar ainda mais a dor. Basta ao que cai a dor da queda, as feridas da queda. Então, não adianta a gente chegar e dizer, tá vendo? Eu não disse que isso ia acontecer. Isso não é sim, sim, não, não. O que Jesus quer dizer para a gente usar a nossa fala com essa benevolência, com essa indulgência, com esse perdão, chegando e destacando, né? Já que a nossa fala constrói o melhor do outro, para que destacar aquilo que do outro ainda precisa corrigir? E Emmanuel continua: não te refiras a sucessos calamitosos, senão quando estritamente necessários, e ora em silêncio por todos aqueles que lhe sofrem um impacto doloroso. Então, vejam, né, que aqui há todo um compromisso, né, que Emmanuel pede que tenhamos com a nossa fala, e ele continua. Isso eu achei fantástico, gente. Não te detenhas em demasia sobre mágoas, doenças, pesadelos, profecias temerárias, impressões infelizes. Olha, para a gente não ficar com monoideísmo, né? Trabalhando aquilo, pensando em doenças, pensando em mágoas, pensando em pesadelos, em sofrimentos do que poderá acontecer, ou seja, sofrendo ansiosamente por algo que ainda não aconteceu. Aí ele diz: dá-lhes apenas breve espaço mental ou verbal, semelhante àquele de que nós utilizamos para afastar um espinho ou remover uma pedra. Então, quando o espinho entra na nossa carne, para nós, basta a atenção de retirar. Depois que a gente retirar, passou, gente. Não vamos ficar remoendo, utilizando a fala para remoer e imprimir, né, sofrimento para nós e para outrem. E, por fim, ele ainda diz para que nós, né, não cometamos o mal, senão para exaltar o bem,
quando seja possível extrair essa ou aquela lição que ampare a quem lê ou a quem ouve, enobrecendo a vida, destacando o que tem de melhor no outro, né? Junto ao desespero, providencia o consolo, sem a pretensão de ensinar, e, reteando com a penúria, menciona as riquezas que a bondade divina espalha em benefício de todas as criaturas, sem desconsiderar a dor dos que choram. Então, que a nossa palavra, que o nosso sim, sim, não, não, seja exatamente isso aqui que Emmanuel está dizendo. Que nós não usemos, se não vamos conseguir fazer isso aqui, que entremos em silêncio, como ele acabou de dizer, que entremos em silêncio e em oração pelo outro, né, para o seu crescimento. Ilumina a palavra. A palavra iluminada é aquela que consola, é aquela que consegue imprimir o verdadeiro sentimento amoroso no outro. Então, ilumina a palavra, deixa que ela te mostre a compreensão e o amor onde passes, sem olvidar o esclarecimento e sem prejudicar a harmonia. Quer dizer, você não precisa, né, para esclarecer, imprimir a sua vontade. É o seu mando, é o seu querer, não é assim. Então, consigamos edificar, mas mantendo a harmonia e a serenidade. E Emmanuel conclui dizendo: o Cristo edificou o Evangelho por luz inapagável nas sombras do mundo, não somente agindo, mas conversando também. Então, meus queridos irmãos, esse trecho do Evangelho de Mateus, eu quero trazer para que nós iniciemos essa semana, né, com a boa fala, com a fala que Jesus nos pede, que seja sempre sim, sim, não, não, com positividade, para que não sobrecarreguemos o nosso coração, né, com juramentos inapropriados, para que consigamos destacar no outro o melhor que ele tem, o melhor de si, né, a boa parte do outro, como ele fala para Maria, né? Quando ele fala para Marta, né, que Marta está fatigada porque tirou o foco. Então, Maria não, Maria está ali focada nas questões espirituais. Então, que nós, viventes no mundo, ainda na materialidade, ainda no processo de evolução espiritual, caminhemos no bom falar, caminhemos no entendimento, de extrair do outro a sua melhor parte e, sobretudo, né, falar significa construção. E sabendo disso, vamos construir e edificar o amor em nós e expandir para o próximo. Que o nosso Mestre Jesus acolha o nosso coração. Muita paz a todos. Muito obrigada e uma boa tarde e noite para todos.